Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Que essa paz dure e reine para todo sempre. Amados irmãos, aqui quem vos fala é o irmão Josivaldo Alves, que veio vos trazer mais uma palavra para o teu e para o meu coração. Amados irmãos, hoje meditando na palavra, no Evangelho, dando a continuidade no Evangelho, chegamos ao capítulo 4. Iremos ler no versículo 1 ao 10, do 10 pulamos para o 13 e o 14. Amados irmãos, que nós venhamos grandemente meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus só tem alimento para nós. Amados irmãos, que nós venhamos grandemente nos encher, nos envolver dessa água da fonte. Hoje o título da nossa mensagem vai nos dizer o seguinte: Jesus e a mulher samaritana. Amados irmãos, que nós venhamos grandemente meditar na palavra de Deus, porque aqui na palavra de Deus, nesse evangelho, entre Jesus e a mulher samaritana, tem um segredo que vai ser revelado. Tem um segredo que vai ser revelado. E ao ler, eu irei passar para os irmãos para que nós possamos meditar na palavra de Deus, cada dia mais. Amados irmãos, vai nos dizer o seguinte: os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizando mais pessoas do que João. Olha só, amados irmãos, a mensagem chegou para os fariseus, os invejosos de plantão. Eles ficaram ali sabendo que Jesus estava batizando mais e ganhando mais pessoas, mas era o próprio Deus. Quem está com o próprio Deus, quem tem discernimento, acompanha o próprio Deus. João Batista, como ele mesmo falou, o próprio João Batista falou, que ele só estava abrindo o caminho para aquele que era mais importante, que era Jesus. Mas os fariseus ficaram sabendo e logo começaram a procurar saber qual era o segredo de Jesus. Mas Jesus já sabia de todos os pensamentos deles. Então vamos ver o que vai nos dizer no versículo 2. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. 3. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia de volta para a Galiléia. 4. No caminho ele tinha de passar pela região de Samaria. Amados irmãos, Jesus ficou sabendo que os seus acusadores, que os acusadores de Jesus foram os fariseus. Os seus acusadores já estavam sabendo que Jesus estava tendo mais discípulos e seguidores. Então, ele saiu da Judeia e foi para a Galiléia, e ali ele teve que passar por Samaria. Mas assim, Jesus ele já tinha diversos seguidores, ele tinha os seus discípulos, mas ele passou por um lugar que ele tinha que ter um encontro com uma pessoa, porque para Deus não é uma grande multidão que é tão importante. Para Deus, para o nosso Senhor Jesus, todos nós somos muito importantes para Ele. Ele vai em qualquer lugar para levar a mensagem dele. Assim, meu amado, minha amada, Ele nos usa para ir, não é atrás de multidões, mas sim, pelo menos uma vida, uma alma tem que experimentar de Deus. Tá bom, meus amados? Vamos para o versículo 5, que vai nos dizer o versículo 5. Ele chegou na cidade de Samaria, chamada Sicã, que ficava perto da terra de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era o mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado de viajar, se sentou-se perto do poço. Amados irmãos, Jesus era mais ou menos meio-dia, o sol estava quente. Jesus, na matéria humana, ele cansava como nós cansamos, amados irmãos. Nossas limitações humanas, nós cansamos.
Jesus também cansou, mas ele foi ali a um encontro no poço de Jacó, na cidade de Sicã. Então, meus amados, ele foi ali para fazer uma obra. Jesus já tinha seus discípulos e tinha multidões, mas ele queria resgatar uma vida, uma alma. Nem que para isso ele fosse próximo do poço. O poço, amados irmãos, o poço, como nós sabemos, representa, como muita gente fala, está no fundo do poço. E ali a mulher foi buscar água no poço. E quem estava próximo do poço? Quem era que estava sentado próximo do poço? Amados irmãos, vamos ver o que o próximo versículo vai nos dizer. No versículo 7 vai nos dizer o seguinte: uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Olha só, amados irmãos, a mulher samaritana foi buscar água ali no poço. No poço onde tem água só no fundo, né? Então, olha, alguns poços têm água no fundo, tem outros que não tem nem água. Então, amados irmãos, Jesus educadamente, que Jesus nos ensina a ser educado com as suas palavras que ele usou. Por favor, me dê um pouco de água. Olha que humildade, um Deus falando para um ser humano, por favor, né, amados irmãos? Isso aqui já é um dos segredos que Deus nos dá, né? Educação um para com o outro, amados irmãos. Então, amados irmãos, a mulher, vamos para o verso 8, que vai nos dizer o seguinte: os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. Os discípulos não estavam ali só estava Jesus e a mulher samaritana, porque ele tinha que ter um encontro com aquela mulher. Então, para todas as coisas, Deus age de uma forma diferente. E ele tinha que ter um encontro com aquela mulher próximo daquele poço, pedir água para aquela mulher daquele poço. Amados irmãos, no 9 vai nos dizer o seguinte: a mulher respondeu: ó Senhor, o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Ele disse, olha só, amados irmãos, olha só, a mulher perguntou que ela era samaritana, né? E ela disse, presta atenção, ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Eles tinham uma intriga ali entre povos por causa de religiões que afasta muitas das vezes os povos, são as religiões. E Deus não gosta disso, de maneira nenhuma. Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele não gosta disso. Ele não gosta que nós nos dividimos. Ele gosta que nós nos unimos na presença dEle, porque todos nós servimos para o servir a Deus. Tá bom, amados irmãos? Então vai nos dizer o seguinte, no versículo 10, está chegando a grande revelação de Deus. Está chegando a grande revelação. No 10 vai nos dizer o seguinte: então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e eu lhe daria a água da vida. Pegaram a mensagem? Pegaram a mensagem, amados irmãos? Quem ainda tiver dúvida que Jesus é o próprio Deus, quem é que ainda tem dúvida que Jesus é o próprio Deus, amados irmãos? Essa palavra é muito forte. Vou repeti-la para que nós possamos entender claramente quem é o nosso Deus. Então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar
e que quem é que está lhe pedindo água, olha só, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, Jesus está se revelando àquela mulher, uma simples mulher que estava ali no poço pegando água. Jesus se revelou àquela mulher que estava pegando água ali, porque ele queria fazer algo na vida dela. Amados irmãos, ele vai nos dizer o seguinte: eu lhe pedi e eu lhe daria a água da vida, porque o Senhor, ele falou para ela que ele era Deus, estava pedindo água para ela e que se ele daria a água da vida eterna, amados irmãos, porque o nosso Deus é a água da vida eterna, é a fonte que brota, é o nosso Senhor Jesus. Amados irmãos, aí no versículo 10, nós vamos passar por 13 e o 14, o que vai nos dizer a palavra, novamente aqui no Evangelho de João, nós só temos a agregar valores. Então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que bebe da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Amados irmãos, o nosso Senhor Jesus, nosso Pai amado, nosso Deus Todo-Poderoso, ele se revelou à mulher samaritana ali pedindo água, educadamente pedindo água. E ela, por divisões de povos, ela falou como ele poderia estar pedindo água a ela, que era uma samaritana. Mas aonde ele se revelou e disse: quem está lhe pedindo água é o próprio Deus, e da água que eu lhe dará, você terá a vida eterna. Amados irmãos, o nosso Senhor Jesus se revelou como Deus, a mulher samaritana. Ele nos revela todos os dias que Ele é o Deus, é o Filho, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o nosso Senhor Jesus. Estão todos, é a Trindade, todos juntos, que é o que nós servimos a esse ser tão especial que é o nosso Senhor Jesus. Amados irmãos, que nós venhamos grandemente buscar a sua face, andar conforme a sua lei, as suas obediências, que Deus só tem a nos encher da água da vida, e a água da vida nos levará à eternidade. Tá bom, amados irmãos? Que Deus vos abençoe a vida de todos vocês, amados irmãos. Nos veremos nos próximos versículos. Que Deus vos abençoe. Amém.